Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre 3 excelentes fundos imobiliários para agosto, então fique comigo no vídeo pessoal. Porém antes, peça a sua inscrição no canal, faça sobre o mercado de investimentos e faça partes mensais do Dinheiro Real. Então bora pro vídeo pessoal, após a vinheta. Começando aqui com o primeiro fundo imobiliário pessoal, TRXF11, um dos melhores fundos aí de tijolo da atualidade, tá? Um fundo mais voltado para alugar no varejo, tá? É um fundo que, apesar de não ter um patrimônio líquido tão grande, tá? Já que os grandes aí têm patrimônios aí acima de 2 bilhões, tá? Porém, é um fundo que já está se tornando um dos melhores, tá, pessoal? A gente vê aqui que ele existe somente a partir de 2020, tá? É um fundo que tem uma liquidez diária aqui boa, tá? 24 mil negociações por dia, né? Você consegue sair tranquilamente aí do fundo na hora que você quiser, tá? Pagou aqui, ó, nos últimos 12 meses, 9,49%, tá? De dividendo. O que para um fundo de tijolo é excelente isso aqui, tá, pessoal? É muita coisa, tá? Para o fundo de tijolo, geralmente paga aí 7, 8%, tá? E tem um PVP aqui ó, na faixa de 1, tá? Ou seja, não tá nem caro nem barato, tá, pessoal? Ele tá no preço aí correto, tá? Que ele vale exatamente, tá? E aqui o melhor, pessoal, a gente vê que desde 2020 aqui, o fundo pagava aqui ó, na faixa de 65 centavos. Aí foi aumentando aos pouquinhos aqui, a gente vê que nos últimos meses aqui ele já pagou aqui na faixa de 82 centavos mais ou menos, tá, pessoal? Isso é excelente, pessoal, já que o fundo tá entregando a inflação junto no dividendo, tá, pessoal? E é esse tipo de tijolo que você precisa encontrar, tá? Fundos aí que vão aumentando seus dividendos aos poucos, tá? Por que isso aqui é importante, pessoal? Porque o fundo de tijolo ele é bem diferente do fundo de papel, né? O fundo de papel ele te entrega aí o dividendo e a inflação todo mês, tá? Então ele não valoriza sua cota, tá? Ele sempre vai permanecer ali, ó, no valor de R$100, por exemplo. Já os fundos de tijolo, não. A tendência é eles aumentarem essa cota aqui, ó, para 100, para 200, né? Um dia, né? No longo prazo. E também aumentaram ao longo do tempo esses dividendos aqui. À medida que a inflação vai aumentando, ele também vai entregando essa inflação junto, tá? E é exatamente isso que esse fundo está fazendo, tá? Então é excelente isso aqui. Vendo um pouco aqui da alocação dos recursos, a gente vê que 70% aqui é alocado em imóveis, tá? E mais 22% é alocado no TRXB11, tá? Que é um fundo aí que tem participação direta, né? No TRXBF11, tá, pessoal? E tem mais 4% em renda fixa e mais 6% em FIIs aqui. Eles investem em outros FIIs aqui, tá, pessoal? Diretamente, tá? Fazendo trade aqui, compra e venda, tá? E aí vemos aqui o perfil dos imóveis. 94% tem perfil de imóvel aqui de varejo, tá? E 6% logístico. Segmento de atuação dos inquilinos aqui, 54% atacadistas, 42% varejo e casa e construção 4%. E aqui o principal, pessoal, tipo de contrato. 97% dos seus contratos aqui são atípicos, tá? Isso aqui é espetacular, tá? E somente 3% típicos, né? Por que o atípico é melhor que o típico, pessoal? Porque o atípico geralmente são prazos muito maiores, tá? De contrato. E também o principal, pessoal, o inquilino só consegue quebrar o contrato se ele pagar toda a multa remanescente no contrato atípico, tá? Ou seja, se o contrato tem mais 15 anos e o inquilino quiser sair do contrato, ele vai ter que pagar esses 15 anos aí de contrato, tá, pessoal? Não tem que fazer, tá? É por lei isso aí, né? Então isso é excelente, isso aqui mostra que o fundo é muito seguro mesmo, tá, pessoal? E a diversificação da receita de aluguel por inquilino, aqui a gente vê que o açaí tem 60%, Pão de Açúcar 27%, Sodimac 4%, Extra 4%, Carrefour 3%. Aí vemos o que, pessoal? A gente vê que 85% da receita aqui é no açaí e do Pão de Açúcar, tá, pessoal? Talvez seja um pouco aqui muito centralizado em 2 clientes, né? Porém a gente sabe que Açaí e Pão de Açúcar são 2 empresas aí que estão na Bolsa de Valores, né? Então a gente consegue ver aí os lucros das 2 empresas, né? Lucros, prejuízos, né? Trimestre a trimestre, né? Isso aqui é um ponto positivo pra gente. Outro ponto, eles atuam no varejo alimentício, pessoal. Varejo alimentício é meio que um setor perene, né? Você sempre vai precisar ir comprar alimento, né? Diferente do varejo aí de produtos, né? Varejo da Magazine Luiza, da Via Varejo, né? Que aí você não precisa, teoricamente, comprar um produto, né? Os mercados aqui são, de fato, meio que perenes, né? Isso também é um ponto bem positivo pro fundo, tá? E o principal, né? O contrato atípico, né? Isso aqui assegura aqui qualquer tranquilidade, tá? No fundo, tá, pessoal? É muito bom isso aqui. Já que se der qualquer merda, pessoal, ele vai ter que pagar aí o contrato remanescente, né? A multa remanescente. E aí exatamente o que eu estou falando aqui, pessoal. Total de meses de multa mais aviso prévio. A gente vê aqui, ó, 93% dos seus contratos é contrato remanescente, né? Caso o inquilino queira sair, ele vai ter que pagar aí toda a multa, né? Então 93% dos seus contratos estão assim. 4% dos seus contratos estão aí com uma multa de 20 meses e 3% com uma multa de 11 meses, tá? E aqui o principal também, pessoal, vencimento dos seus contratos. A gente vê que vai ter mais 13 anos, mais ou menos, para os primeiros contratos vencerem, tá? A maioria dos seus contratos aqui vão vencer em 2035, tá? 65%. E aí mais um 25% aqui que está em 2041. Ou seja, pessoal, você tem 13 anos aí de muita tranquilidade com esse fundo aqui, tá, pessoal? Para mim é um dos melhores fundos aí a se investir no momento, tá? Aí falando no próximo fundo imobiliário, pessoal, BCFF11, um dos grandes fundos aí mais famosos da bolsa, tá? É um dos fundos que tem mais cotistas, né? Um patrimônio líquido aqui bem grande, tá? 2 bilhões. Ele é um fundo imobiliário que atua como fundo de fundos, tá, pessoal? O que seria o fundo de fundos? Ele investe
em outros fundos imobiliários, tá, pessoal? Ou seja, ele consegue investir em fundos que dão renda e fundos que dão ganho de capital, né? Fazendo trade, compra e venda de ativos aí, né? E também podemos ver aqui, pessoal, que o seu PVP está bem baixo, tá? Ela está num desconto bem bacana aí, ó, 0,9, tá? Dos fundos de fundos aí, um dos fundos aí mais descontados, tá? E por isso também que eu estou trazendo esse fundo aqui, pessoal, porque ele está bem descontado, né? E no futuro próximo aí ele deve começar a performar melhor e voltar ao seu preço original, tá, pessoal? Que seria aqui na faixa de R$ 77, tá? É um fundo que pagou nos últimos 12 meses aqui, pessoal, 9%, né? Não é muita coisa, tá, pessoal? Por que esse valor tão baixo, pessoal? 9% somente, tá? Para um fundo de fundo aí que o normal aí é performar 11, 12%, tá? Porque ele está atualmente no mercado de baixo, tá, pessoal? Um mercado aí que, por conta da Selic tá muito alta aqui, ó, na faixa de 14% atualmente, né? E quando a Selic está muito alta, pessoal, geralmente os fundos imobiliários caem muito, tá? Por quê? Porque o investidor ele enxerga a Selic como um risco muito menor, né? E aí ele entende que a Selic está pagando 13% hoje e não tem sentido você investir em fundos imobiliários aí que tem um risco um pouquinho maior, tá? E foi o que vemos aí desde 2021, né? 2021, praticamente todos os fundos imobiliários aí caíram, né? Caíram bastante, principalmente os fundos de tijolo e os fundos de fundos, tá? Muito por quê, pessoal? Porque o fundo de fundo, ele performa muito mal quando a Selic tá alta, tá? Quando o mercado tá em baixa, né? Que é o que tá acontecendo no momento, né? Todos os fundos imobiliários aí tão baixos, né? Tão com desconto, tá? E por que eu trouxe esse gráfico todo aqui, pessoal? A gente vê que 2023 projetam aqui o Focus, tá? Que é do Banco Central. Eles projetam aqui, 2023, 11% da Selic, 2024, 8%, 2025, 7%. Então a tendência, pessoal, como eles mesmos falaram, o Banco Central, tá? É que essa Selic aqui é o máximo que eles vão atingir, tá, pessoal? É muito provavelmente aí. E a tendência é nos próximos meses aí, talvez no ano que vem, já diminuir bastante a Selic, né? E aí diminuindo a Selic, consequentemente os fundos imobiliários vão começar a crescer novamente, né? E aí o fundo de fundo vai entrar no mercado de alta, né? E aí o mercado de alta ele consegue performar melhor, consegue entregar mais dividendo pro acionista, tá? Acionista subentende aí cotista, tá, pessoal? E aqui no gráfico do IPCA é exatamente isso, pessoal. A gente vê que nos últimos 2, 3 meses aqui, ó, o IPCA já está caindo, tá? A inflação já está caindo, então eles já estão começando a conseguir controlar a inflação, tá, pessoal? E aí, consequentemente, a Selic vai diminuir em algum momento, tá? E por que eu trago o BCFF aí como uma opção bacana aí para esse mês, pessoal, e para os próximos meses também? Porque ele está bem descontado, tá? Dos fundos de fundos, ele é um dos que tem mais desconto, tá? E se pegarmos a sua performance aqui, pessoal, desde o seu IPO, ele entregou aqui 136% de dividendo, tá? Desde 2010, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um cálculo para saber aqui a média que ele pagou. Você pegaria esses 135,75% aqui que ele pagou nos últimos 12 anos, tá? Divide por 12, você chega aqui a 11,5% de dividendo na média aí, tá, pessoal? É um fundo bem bacana aí que paga, tá? 11,5% aí na média por ano aí, é muito bom, tá? E aí vemos aqui o portfólio do fundo, tá? Os top 20 investimentos aqui na carteira. A gente vê que, por exemplo, o fundo investe aqui no Canip, tá? 7,2%. E o Canip a gente sabe que é o melhor fundo de papel aí disparado da bolsa, né? Porém, é um fundo mais para investidores qualificados, né? Então a gente não consegue ter acesso a esse fundo, tá? E aí o BCFF11 faz esse trabalho pra gente aqui, investir no Canip. Também investe aqui em vários outros fundos aqui que estão baratos, né? BTLG, IRDM11, BRCR11, né? Que é o fundo do Bresco, né? CPTS11, que é um fundo de papel, MCCI, MXFR11, né? Eles investem aqui, a maioria dos fundos aqui, que a gente conhece bastante, né? Que estão bem descontados, né? Então isso é bem bacana. E aí os segmentos de atuação, pessoal, a gente vê que 57% do segmento aqui está em fundos de papel, tá, pessoal? Ou seja, o fundo está focando mais em renda, tá, pessoal? Já que os fundos de papel aí pagam na faixa de 15, 16, 17%, né? Aí também está focando aqui no segmento comercial, né? Lajes corporativas, né? Já que por conta do home office aí e dos juros caindo, né? Esse segmento aqui sofreu bastante, né? Então eles estão tentando fazer aí alguma compra e venda, né, desse segmento aqui. Logística ela tem mais 7, shopping mais 6, né? Aí vemos aqui a estratégia do fundo. A gente vê que renda é 70%, tá, pessoal? Então o fundo aí tá focando bastante em renda, né? O diferencial dos fundos de fundos, pessoal, é ganho de capital, tá, pessoal? Então ele tem que se diferenciar nisso aqui, tá? Pra fazer valer a pena aí pro cotista, né? Ter cotas desse fundo, né? Senão renda a gente investe nós mesmos, né? Porém, no mercado de baixa é difícil você performar bem em ganho de capital, né? Que seria aqui compra e venda, né? Porém, como eu mencionei aí nos próximos meses e anos, muito provavelmente isso aqui deve mudar, tá, pessoal? E a empresa deve melhorar bastante aí a sua entrega de dividendos, né? E falando do último fundo, pessoal, o DEVA11, o fundo de papel aí, um dos mais queridinhos aí da bolsa, tá? Os cotistas aí estão gostando bastante desse fundo aqui. Tem uma liquidez diária aqui de quase 100 mil negociações por dia, né? Um fundo aí muito líquido, tá, pessoal? Você consegue sair a hora que você quiser. É um fundo que, apesar de ser bem novo, pessoal, iniciou aqui em 2021, tá? Ele já tem um patrimônio líquido aqui de 1,5 bilhões. E seu PVP aqui, ó, ele está descontado, tá, pessoal? Tá em 0,95. O ideal aí em fundo de papel é sempre 1,0, tá? Um PVP de 1 aí. Então ele está descontado aí de fato. E nos últimos 12 meses aqui ele pagou 17,5%, tá, pessoal? Um dividendo bem bacana, tá, pessoal? Porém, ele é um fundo já um pouquinho mais arriscado, né? Você tem que dosar um pouco a mão aí para investir nele, tá?
E aqui vemos também a rentabilidade do fundo, pessoal. Desde o seu IPO aqui, ó, a gente vê que ele performou 1000 vezes melhor aqui que o CDI, tá, pessoal? Lá tá lá em cima, o CDI tá aqui embaixo, ó. E também performou muito melhor que o IFIX, né? Que é a média aí do mercado de fundos imobiliários, né? E também performou muito melhor que o Ibov, tá, pessoal? Então o DEVA11 é um dos fundos aí que mais performaram aí nos últimos 2 anos, tá, pessoal? Isso é excelente, tá? Aqui vendo alguns indicadores do fundo, pessoal, a gente vê que a taxa média do fundo aqui é IPCA mais 10,4, tá? IPCA a gente sabe que está na faixa de 10, 11%, né? Mais uma taxa de 10,4%. Então a média dos seus devedores aí pagam na faixa de 20, 22%, tá? Anualmente aí pro DEVA, tá? Os seus devedores aqui estão localizados em 16 estados diferentes do Brasil. É um fundo que entregou 166% aqui, pessoal, de CDI, Gross Up e IR, tá? Que seria isso aqui? Seria uma comparação com o CDI, juntando o IR, tá, pessoal? A gente tem o costume de ver. A Selic atualmente está pagando 13,5%, né? Então a gente pensa, 13,5%, porém a gente não desconta o IR, né? E aí eles fazem a mesma coisa aqui, ó, eles estão entregando aqui, ó, 166% sem descontar o IR. Descontando o IR, pessoal, eles estão performando aqui 141%, tá? Ou seja, 41% a mais do que o CDI, tá? Então é bastante coisa a mais do que o CDI performa aí, tá? O Selic tá atualmente, tá? E aqui talvez o ponto fraco do fundo, tá, pessoal? Taxa de administração aqui, taxa de gestão, taxa de performance, né? Ele tem aqui em taxa de administração 0,2%, taxa de gestão 1% e taxa de performance. A taxa de performance aqui é bem ridícula, tá, pessoal? 10% do que exceder 100% do CDI, né? Ou seja, todo mês eles estão excedendo esse CDI, né? Porque o CDI está em 13, né? E eles pagam aí na faixa de 17, 18%, né? Então, o ideal era eles mudarem essa taxa de performance aqui, né? Ou até tirar essa taxa de performance, né? Os fundos imobiliários aí já, a maioria não tem mais essa taxa de performance aqui, né? Porém, mesmo com toda essa taxa aqui, pessoal, eles ainda conseguem pagar 17, 18%, né? Então, independente de taxa ou não, eles estão pagando muito bem aí dividendos pra gente, tá? E aí vemos aqui a sua carteira de CRIs, pessoal. Ele tem um ponto bem positivo aqui, que eles têm mais de 90 CRIs, tá? Mais de 90 ativos aí na carteira, tá? Isso é excelente, já que diminui o patrimônio líquido de cada ativo, né? Então ela está bem diversificada, né? A gente vê que somente 5 ativos aqui tem um patrimônio um pouquinho maior que de 5%, né? 5, 4, 3 e pouquinho aqui. Tirando esses 5 aqui, pessoal, a diversificação é bem maior aqui, tá, pessoal? São bem pequenos aqui, cada ativo, né? A gente vê aqui vários ativos aqui que tem praticamente, ó, não tem nada aqui, praticamente 0,11, 0,5, 1, né? Então ele está bem diversificado nisso aqui. Então, quanto mais diversificado isso aqui é melhor, tá, pessoal? Por quê? Porque se der algum problema aqui em qualquer ativo, por exemplo, se der problema aqui nesse ativo aqui, ó, 1,76% somente. Se der algum problema de inadimplência com esse ativo aqui, você não vai ter tanto problema, né, já que representa menos de 2% do patrimônio, né, do fundo, né? E também aqui, ó, a gente vê que todos os seus ativos aqui estão 100% adimplentes, tá, pessoal? Tá todo mundo em dia aqui, tá? Todos os ativos aqui em dia, tá? Isso é excelente, tá? E é isso que a gente tem que ver em fundos de papel, né, pessoal? Está adimplente, está inadimplente? Qual a porcentagem do seu patrimônio aí em cada ativo, né? As taxas, né? IPCA mais 9, IPCA mais 10... Quanto maior isso aqui, mais arriscado fica, né? E foi isso, pessoal. 3 fundos imobiliários aí bem interessantes para agosto, tá? Trouxe aí um fundo de tijolo, um fundo de fundo e um fundo de papel, né? Bem diversificado aí para vocês, tá? E foi isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa sua inscrição no canal. E fico por aqui. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.